Olá pessoal, professor Rosivaldo aqui, direto ao ponto, problema de estática. Nós temos aqui um trabalhador que está em um andaime, certo? Vamos supor que ele está sustentado aqui por duas cordas e sentado nessa plataforma. Vamos ver aqui qual é a questão. Um trabalhador de outdoor que pesa 800 newtons fica em um andaime de 4 metros de comprimento, suportado por cordas verticais em cada extremidade do andaime. Se o andaime pesa 500 newtons e o trabalhador fica a 1 metro de uma das extremidades, qual a tensão na corda mais próxima do trabalhador? Então a questão é descobrir se ele aqui que exerce um peso no andaime e não está centralizado, não está no meio do andaime, a tensão nas cordas de sustentação do andaime deve ter tensões diferentes. E a questão pergunta, no caso, qual é a tensão na corda mais próxima, que seria essa da esquerda aqui do nosso trabalhador, certo? Então, vamos lá, vamos resolver esse problema. Então, aqui no papel, vamos desenhar aqui o nosso andaime, certo? Sustentado aqui por duas cordas nas extremidades. Já vou representar aqui uma tensão 1 desse lado e do outro lado uma tensão 2. Essa tensão vai ser diferente porque o nosso trabalhador vai estar localizado aqui, ó, perto de uma das extremidades, ok? A questão diz que essa distância aqui de uma das extremidades, ela é de 1 metro, joia? Toda a nossa barra tem 4 metros, isso foi informado na questão. Então, se a barra é feita de um material uniforme, o peso, a massa está distribuída uniformemente em toda a barra. Logo, a gente pode supor que o centro de massa ele está aqui no meio. Joia? Se a barra toda tem 4 metros, o centro de massa vai estar localizado na metade da barra, a 2 metros. Beleza? A gente já representou aqui as forças tração nas cordas do lado direito e esquerdo. Falta representar agora os pesos. O peso do próprio andaime para baixo, que eu vou chamar de PA, certo? E o peso do homem, que é aplicado no andaime nesse ponto aqui. A gente sabe que o peso age no corpo do homem, né? No centro de gravidade dele, mas ele transmite essa força para o andaime nesse ponto, onde ele, na base dos pés dele, onde ele está apoiado. Certo? Então aqui é o peso, bota pH, que é o peso do homem. Foi dado no problema que o peso do homem é de 800 newtons e que o peso do andaime é de 500 newtons. Beleza? Então, é uma situação de equilíbrio, o sistema está equilibrado, e nós queremos identificar qual é a tração nessa corda mais próxima dele. Nós queremos saber qual é a tração 1, certo? Então vamos lá, vamos aplicar a primeira condição de equilíbrio. Ou seja, ela diz que a soma das forças ela tem que ser igual a zero. No caso, nós só temos forças verticais, né? Aqui ao longo da direção Y. Joia? Aqui poderia ser pensado como a direção X, mas não tem nenhuma força horizontal, então não importa para a gente, apenas a direção Y. A soma das forças tem que ser zero. Então o que é que a gente tem? Para cima é o nosso referencial positivo, vou colocar aqui no cantinho. E para baixo é o sentido negativo. Então vamos somar aqui tração 1 mais tração 2, que estão para cima, menos peso do homem, menos peso do andaime. E isso tem que ser igual a zero. Então, o que a gente tem? Que a tração 1 mais a tração 2
vai ser igual, passar logo esses valores aqui para o outro lado, vai ficar assim. Vai ficar massa do homem, ou melhor, vamos somar só esses pesos, a gente já tem, né? Eu ia calcular as massas, mas a gente não tem as massas, a gente tem já os pesos calculados, então fica até mais fácil. Então aqui vai ser igual a 800, né? Vou colocar aqui peso do homem, mais o peso do andaime. Então isso aqui, 800 mais 500, nós temos 1.300 newtons. Joia? Então a gente sabe que a soma das tensões ela é 1.300 newtons. Vamos guardar essa informação. Vamos agora aplicar a segunda condição de equilíbrio. Agora, a soma dos momentos de força, os torques, eles têm que ser igual a zero. Beleza? Então, para isso, nós temos que assumir um ponto que vai ser o ponto de giro, certo? A gente pode escolher esse ponto. No caso, o ponto que eu vou escolher vai ser esse aqui, ó. Vamos considerar que aqui é a origem. É como se estivesse traçando um eixo aqui para cá, x, e para cima aqui um eixo y, certo? E isso aqui é a nossa origem. Vai ser o considerado o ponto de giro. Beleza. Então vamos agora aplicar os torques em relação a esse ponto. Essa força tração dessa corda, como ela está exatamente sobre a origem aqui, sobre o zero, quando eu multiplicar a força por zero, isso vai ser igual a zero. Então, vou desconsiderar essa força. A primeira força é a força peso do homem. Ela aponta para baixo. Lembre, quando a gente considera o giro para baixo, no sentido horário, a gente assume ele como negativo. E as forças que tendem a girar o sistema no sentido anti-horário, a gente assume como sentido positivo. Então, aqui, ó, vamos pegar a força peso do homem. Ela vai dar um torque com sentido negativo. Então, vai ficar menos peso do homem vezes a distância, que foi 1 metro, certo? Aqui, menos o peso do andaime, que é PA, vezes a força aqui, ou vezes a distância, que nesse caso agora são 2 metros, certo? E agora a tração, ela tem um sentido positivo. Então vamos tomar ela como sinal de mais. Então vai ficar mais a tração 2 vezes a distância. Qual é a distância aqui no caso? É a distância daqui para cá. É o tamanho total do andaime, que são 4 metros. Certo? Então, tudo isso tem que estar igual a zero para que a condição seja satisfeita. Então, ó, o peso aqui é 800 vezes 1, vai dar 800. E aqui o peso do andaime é 500 vezes 2, que vai dar 1.000, né? Então aqui já sabemos que aqui vai dar 800 e aqui vai dar 1.000. Sinais iguais, soma, joga para o outro lado, ficou assim, ó. Tração 2 é igual a 1.800 dividido por 4. Esse 4 aqui que passou dividindo. Logo, temos uma força de tração de 450 newtons. Joia. Encontramos a tração 2, né? Essa tração aqui do lado mais distante. Estamos interessados em saber qual é a tração 1, que é do lado de cá. Mas a gente sabe que a soma das trações, T1 mais T2, é igual a 1.300. Logo, como T2 vale 450 newtons, então encontramos que T1 é igual a 1.300 menos 450. Logo, a tração onde o homem está apoiado, na corda mais próxima do homem, são 850 newtons. O que é bastante coerente, né? A tração
aqui, tração 1, mais próximo do homem, ela tem que, naturalmente, ser maior. Então, encontramos nossa resposta, 850 newtons. É isso aí, pessoal.